Bom, e partimos então para a experimentação. Pronto, vamos repartir aqui de novo. Nós temos a avaliação da apreciação lógica estética emocional dentro de paradigmas, utilizando donos de objetos tradicionais e não tradicionais da anatomia do sistema da audição. É uma plataforma bem comum, a plataforma eletrônica SurveyMonkey, que a gente está usando. Através da qual nós fazemos questionários, os alunos e voluntários respondem à apreciação desses dois tipos de objetos na forma de questionários acessíveis por link na internet. A ideia é, os meta-objetos, eles estão produzindo arrebatamento estético emocional, isso é real, né? Os nossos meta-objetos. Isso é testemunhável, os voluntários conseguem testemunhar esse arrebatamento, eles têm consciência disso. Isso se correlaciona com o reconhecimento de objetos em níveis lógicos ou não? Isso está relacionado, esse arrebatamento estético está relacionado a contra ou ipsi relacionados ao reconhecimento do objeto, a identificação do objeto, a elaboração do objeto em níveis lógicos ou não? Ou para ficar arrebatado ele não pode reconhecer a lógica da coisa? Tá? Então são avaliações que a gente está fazendo, estão em andamento, eu não tenho o resultado dessa análise ainda. Nós começamos há menos de 4 meses atrás, seguindo. Nós temos aqui um exemplo de um objeto, de um meta-objeto, esse é não tradicional, é um temporal de um recém-nato, aqui em fotografia anatomo-artística, contra um segundo objeto, próximo, em que nós temos o mesmo temporal de um recém-nato dentro de uma prancha, conforme desenhado numa prancha de anatomia bem tradicional, essa prancha do Wolf Heidegger. Próximo. Nós fazemos também, através do paradigma de aulas, nós fazemos avaliação lógica e mnemônica. Nós cruzamos as respostas das turmas tradicional com não tradicional. E a testagem, essa testagem escrita após aula, ela se dá no dia seguinte, 2 semanas após a aula, para trabalhar com a questão do processamento mnemônico, da memória, tá? Da consolidação da memória, momentos diferentes da consolidação da memória. Formação e consolidação da memória. Eles respondem questionários que vão, dentro dessa avaliação mnemônica e associativa, eles respondem a questões que são meramente de lembrança da nómina anatômica vista em aula, até a possibilidade, eu exploro a possibilidade deles fazerem, antes de terem aula de fisiologia, de função do sistema da audição, né, de forma e função, eles poderem prever a função a partir da forma, essa questão aqui que nós fazemos, eu não consigo ler essa questão aqui, desculpem, e aqui nós pedimos a eles para associarem formas anatômicas com objetos que eles tenham visto em aula, com objetos com correlatos geométricos, e aqui também eles podem trazer um pouco do que eles conseguiram fixar e do que eles conseguem abstrair através da aula. O próximo slide, então, mostra resultados de parâmetros avaliados em torno da questão da memória semântica, figurativa, contextual. E as duas turmas são absolutamente idênticas, inclusive isso funciona como uma espécie de controle para a gente. No entanto, próximo, quando nós vamos avaliar o quanto da forma eles são capazes de perscrutar a função daquela estrutura do sistema da audição, o que nós vemos é que os alunos, quer dizer, que nós estamos chamando de insight intelectual, salto disciplinar, quer dizer, da anatomia, eles partem para o campo da fisiologia, e o que nós temos é que os alunos das turmas não tradicionais ranqueiam significativamente mais, dobram o ranqueamento obtido pelos alunos da turma tradicional. Então, o salto disciplinar parece ter favorecido para a contextualização em arte. Próximo, por favor. E a criatividade pós-aula, a gente tentou criar um paradigma que pudesse avaliar isso. E esse paradigma foi numa plataforma, numa testagem, plataforma eletrônica SurveyMonkey, novamente acessível por link, e eles tinham que construir uma sequência metafórica com as figuras abaixo, do processamento biológico do som da orelha até o cérebro, e escolhendo 3 dessas 4 figuras. E o que a gente teve como resposta, na verdade não existem respostas certas ou erradas para essa sequência, mas o que a gente fez para tentar avaliar essa questão da criatividade, que é muito complicada,
foi tentar ranquear as respostas inovadoras contra o senso comum. Nós tivemos muito mais respostas diferentes nas turmas não tradicionais do que nas turmas de anatomia tradicional. Então, isso é muito interessante porque nos traz a certeza de que é possível se apostar, de que o voluntário, o sujeito provocado pelo objeto de ciência, ele pode arriscar mais, ele pode tentar se projetar para outros caminhos de inovação se ele estiver provocado dentro de uma contextualização multimodal, como a gente está, essa que a gente está propondo. Próximo, por favor, eu já estou acabando, Daniel. Então, nós temos aqui também a possibilidade de trazer no próximo encontro, que existe uma questão atrelada do perfil de temperamento do voluntário com o aproveitamento das aulas tradicional e não tradicional. Nós fizemos os testes, mas nós não temos ainda análise disso. É uma pilha desse tamanho que a gente ainda tem que dar conta. Desculpem, eu também não tenho esse dado ainda. A gente acabou de fazer esses ensaios esse ano. Próximo, por favor. Isso é um trabalho em colaboração com o Jogo Lara, da PUC do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos questionários, podemos passar isso. Próximo, enfim. Nós pretendemos naturalmente avançar do nível de graduação para o nível de pós-graduação e laboratório. A gente quer trazer esse paradigma para a prática, para a rotina de um laboratório em ciência, tá? E testar isso. Próximo, por favor. Nós estamos apostando que durante a ponteira para a verdade, né, o caminho para a verdade, esse apontamento para a verdade que o cientista digamos, instado a fazer, durante esse processo de apontamento para a verdade dentro do método científico tradicional, método cartesiano, nós temos a condição de fazer perguntas mais inovadoras, de fazer leituras mais inovadoras e de efetivamente contribuir com rupturas paradigmáticas se nós colorirmos, se nós dermos valores de estética, valores de arrebatamento emocional ao nosso percurso, ao nosso diálogo de bancada, ao nosso percurso dentro da experimentação científica. Então é possível agregar valores de imersão intelectual e emocional à criação da ciência pelo seu criador, que é o homem. Essa a ideia por trás dessa testagem. É possível fazer isso e nós acreditamos que isso não vai acontecer em detrimento da consensualidade da verdade científica. Ao contrário, é possível que isso potencialize os saltos de investigação e alavanque as nossas perguntas em ciência. Por favor, próximo. Então, no despertar pelo sonho de Descartes, nós queremos lembrar que o conhecimento é a memória universal do homem, a sua mais alavancadora criação. Conhecer o sujeito por trás dessa criação constitui um passo fundamental para o entendimento e o progresso argumentado da ciência. Conhecer o sujeito por trás da criação da ciência. Próximo. Pois o universo precisa de todo o universo para se explicar. O homem é um só. Isso é lógico. Então, por fim, isso. Aqui eu queria mostrar a vocês que a gente tem eu não posso discorrer, mas nós temos uma preciosíssima equipe multidisciplinar na forma de profissionais, parceiros, profissionais das artes, das ciências, da filosofia, estudantes, na forma de assessoria, as participações institucionais, o leque também já está crescendo, está muito grande. O grande patrocinador desse projeto tem sido realmente a FAPERJ, a grande patrocinadora. E, finalmente, eu deixo para vocês. Você pode ir lá para o som? O despertar pelo sonho. Membrana titânica, anel fibrocartilaginoso, manúbrio do martelo, corpo da bigorna, processo lenticular, estribo, janela da cóclea, ampola óssea lateral,
vestíbulo do labirinto, proeminência espiral, membrana tectória, nervo vestíbulo coclear,